Fala, senhores! Questão 128, Enem PPL 2022. Thiago Rodrigues aqui, vamos a ela. Bebidas alcoólicas, algumas soluções desinfetantes ou até álcool combustíveis são exemplos de misturas constituídas por etanol e água. A afinidade entre esses líquidos é suficiente para possibilitar a mistura formada por 500 ml de água e 500 ml de etanol origine uma solução 970 ml em um processo que envolve liberação de uma pequena quantidade de energia. Tá, então olha só, eu tenho 500 ml de água e 500 ml de etanol. Juntando, teria que dar 1000 ml e dá 970 ml, beleza? Vamos continuar. De certa forma, isso constitui um problema para os fabricantes, uma vez que, para obterem 1 litro dessa solução, dessa mistura, necessitam misturar mais do que 500 ml de cada um dos líquidos. Do ponto de vista da química, a que se deve essa variação do volume. Então, misturei os dois, o que era para dar 1000 ml dá 970 ml. Então, eu tive uma contração do volume ali. Por quê? Na A fala redução do volume das moléculas. Bom, não tem como eu saber muito do volume da molécula. O volume da molécula é um estado intrínseco a elas, então não tem. Mas tá meio assim solto, tá? Vamos deixar ela aqui, vamos ver se tem alguma melhor, tá? Ao abaixamento da massa molecular. Cara, não. A massa molecular é a massa da molécula, depende dos seus átomos ali, é somatório deles. Não muda, tá? É água e etanol, então não. A formação de ligação covalente mais forte. Não, eu não tenho uma reação entre água e etanol. Eles apenas se misturam. Então eu não tenho uma nova formação de ligação, tá? Diminuição do grau de agitação das moléculas. Eu posso pensar nisso com sistemas gasosos, que aí de fato diminui. Mas o grau de agitação das moléculas depende da temperatura. E ele fala que libera uma pequena quantidade de energia. Então ele fica mais quente, na verdade aumenta o grau de agitação. Então, não. Ao estabelecimento de interações intermoleculares mais intensas. Então são ligações, são interações entre moléculas, no caso entre a água e o etanol. Interações mais fortes, olha só. Eu tenho a água, que é H2O, eu tenho isso daqui, e eu tenho o etanol. Bom, eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio e eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio. Qual o tipo de interação que vai ocorrer? Vou botar, tipo, assim, né? OH aqui, e eu tenho aqui, ó, CH2, CH3. Eu tenho essa interação aqui, ó. Isso aqui é chamada ligação de hidrogênio. É uma interação bastante forte. Como eles até tinham antes, né? Entre a água, as moléculas de água, entre as moléculas de etanol, podia ter. Só que, cara, quanto mais forte isso aqui, mais vai aproximar as moléculas. Então, assim, a gente pode pensar que o volume de uma molécula da substância são o volume da molécula e o volume entre as moléculas. Ou melhor, perdão, a gente pode pensar que o volume é o volume da molécula em si e esse espaço que fica entre moléculas. Se a gente aproximar, a gente diminui o volume como um todo. Então, sim, senhores, sim, é a letra E, ou letra E, é o nosso gabarito, tá? Porque forma essas interações intermoleculares mais fortes, tá? Eu não diminuo o volume da molécula, porque, tipo assim, na verdade, as moléculas, elas estão livres. Então, elas rodam, giram no próprio eixo, enfim. Então, elas ficam se mexendo sempre. Ah, tá, eu diminui o volume, por exemplo. O etanol estava assim aberto, fechou. Mas em algum momento eles vão abrir, tá? E vai ficar se mexendo. Então, a letra A não tem essa redução do volume das moléculas. Beleza? Então, a gente fica com a letra E e é o nosso gabarito. Tranquilo? Se ficou dúvida, comenta aí. A gente troca ideia.
Gostou? Curta, compartilhe, enfim, ajuda a gente aí, senhores.